Deus proporcionou para nós estarmos aqui, para nós juntos nos alegrarmos na presença dele. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo número 1. Evangelho de João, capítulo número 1. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que tirou um momento para estar cultuando na presença de Deus. Vamos ler o versículo 11 ao 13. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo número 11 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. O 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Bem, pode sentar, meus irmãos. Irmãos, hoje foi falado muito sobre oportunidade, e há um provérbio que diz o seguinte: há 3 coisas que não voltam atrás, que é uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Na verdade, uma palavra dita, eu acredito que todos nós que aqui estamos, chegou o momento em que nós falamos, depois de termos falado, nós pronunciamos ou pensamos que nós não deveríamos ter falado, mas já é tarde demais. Já pronunciamos e não tem como recolhê-la mais. E muitas vezes há palavras que trazem um prejuízo tão grande, uma destruição sem precedente. Porém, meus irmãos, muitas vezes há palavras que não voltam atrás, mas ainda há tempo de nós tentar pelo menos refazê-la, ou modificá-la, ou tentar consertar algo estrago que ela realizou. Agora, a segunda coisa que eu quero falar, dentro do que eu pronunciei sobre as 3 coisas que não voltam atrás, a oportunidade perdida. Dificilmente nós vamos conseguir alcançar o mesmo objetivo que nós alcançaríamos quando nós perdemos uma oportunidade. E a Bíblia fala aqui no capítulo número 1, versículo 11, acerca da oportunidade que Deus, através da sua vontade diretiva, direta dele, ele tinha para com o povo de Israel. Quando a Bíblia diz: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Houve uma rejeição da parte daquele povo para com o plano de Deus através de Jesus Cristo. Mas nós podemos até questionar, ou muitos questionam, como alguém pode, ou como um povo pode rejeitar a Deus. Mas nós encontramos na Bíblia Sagrada o povo de Israel rejeitando a Deus. No capítulo de número 19 do Êxodo, a Bíblia fala que, versículo 5, que se o povo voltasse para ele, fizesse a vontade dele, andasse nos seus preceitos, nos seus caminhos, nas suas determinações, no seu conceito, ele seria um povo peculiar, ou seja, particular, próprio, exclusivo de Deus. O povo, a princípio, no versículo 8, eles, todos juntos, unânimes, eles disseram que eles seriam o povo de Deus, que não teriam outros deuses. Mas, se você vai no capítulo 32, que dão 40 dias, do 19 ao 32, vocês vão ver que o povo esqueceu e começaram a formalizar novamente os seus intentos para a idolatria, onde nós encontramos a
a história do bezerro de ouro. No capítulo de número 30, versículo 19, Deus, ele coloca o trono dele, que é os céus e a terra, que é o estrado dos pés de Deus, de uma forma figurativa, diante do povo, para que eles escolhessem também, porque eles estavam rejeitando a Deus. E no Salmo de número 81, versículo 11, a Bíblia diz, o próprio Deus, ele declara como se fosse uma indignação de Deus para com o povo de Israel. Ele fala o seguinte: a nação de Israel me rejeitou, o povo de Israel não me quis. E agora no Novo Testamento nós encontramos esse versículo em que o próprio João, falando as palavras, expressando a palavra do Senhor Jesus, ele demonstra que mais uma vez o povo rejeitou a oportunidade que Deus deu para eles através da pessoa de Jesus Cristo. Contudo, meus irmãos, a promessa de Deus para eles, ou a rejeição deles, de forma alguma invalida a promessa de Deus, ou o propósito, ou o plano de Deus que Deus tem para com eles. Agora, no versículo 12, surge uma oportunidade para nós. Agora, se nós rejeitarmos esta oportunidade, é claro que nós não teremos a chance que aquele povo teve e terá também. Porque a Bíblia, ela dá-nos esse direito de nós passarmos de criaturas para filhos e filhas de Deus, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, quando nós cremos, quando nós passamos a crer no que o Senhor Jesus veio fazer em prol de nós. Porque diz o versículo 12, mas quando houve a rejeição, surgiu uma oportunidade para nós. Por isso que eu falei no começo que a oportunidade, ela perdida por muitos, não tem mais como voltar atrás. Quantas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, ou aceitar a Cristo, ou partir desta vida com Cristo e rejeitaram. Houve a oportunidade para eles, houve uma renúncia da parte deles para com Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz, mas todos aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que aceitam esta oportunidade, aqueles que não rejeitam esta oportunidade, eles passam de criaturas para filhos e filhas de Deus. Porque enquanto nós não aceitamos a Cristo, nós somos criatura de Deus. Nós só passamos a sermos filhos e filhas de Deus mediante a aceitação de Cristo. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, no versículo 15, nós encontramos esta palavra que diz que o Evangelho, as boas novas da salvação, ela deve ser anunciada para toda a criatura. Então, antes de nós aceitarmos a Cristo, nós éramos criatura. Passamos a sermos filhos e filhas de Deus pela oportunidade quando nós aceitamos a Cristo. É o que diz o versículo de número 12. Mas todos quantos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus deu-lhes o poder, o direito de serem feitos, transformados em criaturas para filhos e filhas de Deus. É por isso que nós temos que entender que são oportunidades que nós recebemos da parte de Deus. A própria Bíblia, ela nos diz, o próprio Jesus, que foi ocultado dos sábios e entendidos, e Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele deu oportunidade para que nós, simples criaturas que éramos insignificantes, temos a oportunidade de nós alcançarmos esse tão alto e grande privilégio que é a salvação e a vida eterna. O escritor aos Hebreus, no capítulo número
2, no versículo número 3, ele fala que a salvação ela é tão grande. Ele pronuncia a nossa salvação, a salvação em Cristo Jesus, como algo imenso. Ele diz o seguinte: uma salvação tão grande. Não é algo inferior, é algo grande porque vem da parte de Deus. Ele revelou para nós esta salvação. Que no versículo número 13, a Bíblia fala que esta oportunidade nós recebemos não por causa da nossa vontade, não por merecimento, mas por causa unicamente da vontade exclusiva de Deus. Versículo 13 diz que os quais do novo nascimento, ou seja, os quais nasceram não pela vontade do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, ou seja, não é por causa que alguém nasceu com DNA para ser salvo, não é que alguém nasceu por causa que o pai, que a mãe é evangélico, serve a Deus, é pastor, ou é alguém na igreja, também de forma alguma, e nem da carne, ou seja, não é por uma imposição, mas a Bíblia diz que a nossa salvação, ser filhos e filhas de Deus, é exclusivamente dentro da vontade de Deus. É algo direto de Deus, porque existem as duas vontades de Deus. Existe a vontade direta de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Muitas vezes muitas pessoas perguntam por que acontece isto ou aquilo, como Deus permite, que Deus temos que entender que há vontade permissiva de Deus. Muitas vezes há algo que acontece que não é da vontade de Deus, mas devido à insistência, devido ao que a pessoa se induz aquilo, Deus permite. Então existe essa vontade permissiva também da parte de Deus. Mas a salvação, a nossa salvação, é uma vontade direta de Deus, conforme diz aqui o versículo de número 13. Que não é da vontade do sangue, não é pelo sangue, não é da vontade da carne, não é da vontade do varão, mas de Deus. É o próprio Deus que tem esta vontade, esse desígnio, para que nós sejamos salvos. E como foi falado esta tarde sobre oportunidades, é uma oportunidade que Deus deu para nós. Que no capítulo número 2 de Romanos, a Bíblia menciona que a salvação de todo ser humano na face da terra, todos os homens, toda a mulher na face da terra, carece da salvação em Cristo Jesus. Todos. Alguém diz que Jesus não agradou a todos, não. É o ser humano que não aproveita, que não dá valor à oportunidade que o Senhor tem concedido, que tem derramado sobre a terra. A própria Bíblia diz no capítulo número 3 do Evangelho de João, versículo de número 17: porque Deus não enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, porque Deus enviou Jesus Cristo a este mundo, não a esse sistema, ao mundo cósmico, né? Não para condenar o mundo. Ou segundo a palavra mundo não significa esse mundo cósmico, mas a humanidade. Então, para vocês entenderem melhor, porque Deus enviou Jesus Cristo a este mundo não para condenar a humanidade, mas para que a humanidade seja salvo por ele. Desde o princípio, meus irmãos, se nós observarmos Apocalipse 13:8, fala que desde o princípio já houve da parte de Deus um plano para a salvação do ser humano, para que nós
fôssemos ingressados no plano de salvação através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu volto a falar, embora com a rejeição do povo de Israel que nós encontramos aqui, que eles rejeitaram, não aceitaram, mas o plano de Deus, o projeto de Deus, o desígnio de Deus para eles continua, e Deus não sabe como vai realizar. Porém, para nós, meus irmãos, é necessário que nós aceitamos e permaneçamos, porque a Bíblia diz em Apocalipse 2:10 que é necessário uma perseverança, uma permanecermos até o fim. Então, a nossa salvação, porque a salvação, quando nós aceitamos a Cristo, o plano, o projeto, a obra de salvação, ela é imediata em nossas vidas. Nós recebemos o projeto, o plano, a obra de salvação em nossas vidas. Agora, revestimos da salvação, sermos salvos, depende da nossa perseverança. Dizer uma vez salvo, sempre salvo, não existe, porque há muitos que alcançaram, receberam a obra da salvação, receberam Cristo em seus corações, foram iluminados pelo plano da salvação, receberam, inclusive foram iluminados, tiveram o privilégio de receber os dons de Deus, porém jogaram a oportunidade no lixo, porque eles voltaram atrás, não perseveraram. Então, para nós alcançarmos, para que esse projeto divino possa ser concretizado em nossas vidas, é necessário que nós venhamos a perseverarmos. A obra da salvação, de tornarmos, como o versículo 12 que li, tornarmos filhos e filhas de Deus, ele já realizou. Mas a Bíblia diz, em 22:14 do Evangelho de Mateus, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então nós temos que entender também que ser chamado não significa que vai ser escolhido, mas temos que estar entre aqueles que foram chamados, separados e escolhidos para a salvação. E como vamos saber se somos escolhidos para a salvação, se já sabemos que fomos chamados e já fomos transformados de criaturas para filhos e filhas de Deus? Perseverando. Perseverando na fé. Essa fé que nós um dia alcançamos, que é um benefício, após sermos perdoados, após sermos justificados, nós alcançamos esta fé, e esta fé, ela traz a esperança para a nossa salvação. O apóstolo Pedro, no capítulo número 1, versículo de número 3, ele glorifica a Deus. Aquele povo a qual ele estava escrevendo, falando, ou dando uma palavra para que dê aliento, porque estavam sendo perseguidos. Houve uma época de perseguição quando Pedro escreveu para aqueles irmãos, porque eles tinham aceitado a Cristo, pessoas que eram de Israel, que tinham aceitado a Cristo e estavam passando perseguição, judeus. Ele falou o seguinte, capítulo 1, versículo 3, glorificando a Deus por causa da esperança da salvação. Ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pela morte, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nos vivificou, nos deu vida nova para uma grande esperança através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a esperança de nós perseverarmos, aquele povo, eles perseverassem em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio às perseguições. Muitos deles estavam dispersos das suas cidades, das suas aldeias, mas era para eles perseverar, porque no coração deles havia uma esperança, não para este mundo, não para esta terra, não para esta vida,
mas uma esperança para a vida eterna. Não sabemos quanto tempo aquele povo ainda sofreu com perseguição, mas nós temos que aplicar esta palavra, meus irmãos, para os nossos dias. Como a irmã, eu falei a vocês há 2 terças-feiras atrás, a irmã aplicou tão bem a palavra, trazendo o Antigo Testamento para os dias de hoje, para a atualidade. E aí nós passamos a ter uma compreensão melhor. Passamos a entender que o que aconteceu no passado, a própria Bíblia nos instrui que é para aplicação, para que nós não venhamos incorrer no mesmo erro, na mesma situação, na mesma atitude, no mesmo pecado, na mesma desobediência daquele povo. Foi muito bem aplicada a palavra que a irmã trouxe há 2 terças-feiras atrás. E é isso que eu quero que vocês entendam, que a Bíblia diz que o povo, no versículo 11, desde o princípio, desde que saíram do Egito, eles começaram a ter os seus vacilos. Uma hora com Deus, outra hora sem Deus, com Deus e sem Deus. Quando as situações eram agravantes, eles procuravam Deus. E assim foi, passando décadas e décadas, desde o dia dos profetas, desde o dia dos patriarcas, até o dia dos profetas, foi acontecendo. Porém, nós não estamos vivendo dias diferentes, opostos, de forma alguma. Existe, meus irmãos, ainda nos dias de hoje, uma rejeição. Porque Israel é um povo de Deus, um povo separado, um povo escolhido, um povo que Deus tirou do sofrimento do Egito. Também nós, meus irmãos, fomos escolhidos, fomos separados por Deus, para realizarmos esta caminhada até o dia que Deus nos chamar, nos tirar o fôlego de vida, ou nos chamar em forma de arrebatamento, em forma coletiva. Mas para isso nós precisamos aplicar o que aquele povo não praticou, não incorrer no mesmo erro deles, e aplicarmos em nossos corações. Porque assim como aquele povo, Deus tinha o desejo que eles se tornassem propriedade particular, própria, exclusiva, também nós, como igreja, Deus quer que nós sejamos uma propriedade peculiar, particular, própria, exclusiva de Deus. É por isso que no versículo de número 12, ele fala que ele transformou-nos de criatura para seus filhos e suas filhas. Nem os anjos, meus irmãos. Alguém diz que os anjos, Deus não chama os anjos de filhos. De forma alguma, nunca. Você vai encontrar em Hebreus 1:5, dizendo que o único que Deus chama de filho que ele gerou foi Jesus Cristo. E que nunca chamou os anjos de filhos. São criaturas criadas por Deus. Agora observe a oportunidade, se nem os anjos que estão com Deus, que foram criados lá nos céus com Deus, não são de filhos, e Ele deu esse privilégio para sermos nós, criaturas, pecadores, insignificantes, sermos chamados seus filhos e suas filhas. É o que eu li no versículo 12. Todos quantos crêem. Se você crê, você passou de criatura a filho e filha de Deus. Será que isso não é suficiente para nós permanecermos, meus irmãos? Nós vemos, infelizmente, tantas pessoas retrocedendo, voltando, não dando valor a uma tão grande salvação, conforme o escritor aos Hebreus mencionou, rejeitando. Outrora creu, outrora aceitou, e rejeitando essa tão grande salvação, sendo que de criatura foi transformado em filho e filha de Deus.
é algo que nós precisamos pararmos, analisarmos e entendermos como Deus tão grande, tão soberano, dá um valor tão grande para nós, tão insignificantes. E olha, meus irmãos, que o capítulo 59 do livro do profeta Isaías demonstra para nós, versículo 1 e 2, como é rejeitar ou abandonar a oportunidade que Deus dá ao homem. É as nossas ações, é algo de cada um de nós. Nós não podemos, de forma alguma, hoje nós vemos e ouvimos pessoas quando rejeitam, saem da igreja, eles sempre achando alguém para ser culpado da sua situação. Mas a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, fala de um Deus oportuno, um Deus que dá oportunidade. Quando a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido tapado para que não possa ouvir, ou seja, um Deus de oportunidade. Agora o versículo 2 mostra, revela a situação do ser humano, o que afasta, o que destrói a fé. Não é uma pregação, não é muitas vezes uma repreensão, não é uma atitude de alguém dentro da igreja, não. Você não tira ninguém da igreja, não, irmãos. Não, eu não estou mais na igreja por causa de A, B, C, D, não. A Bíblia diz que o que nos separa de Deus são nossos pecados, nossas iniquidades. Mas sempre alguém, desde o princípio, desde o dia de Adão, que ele culpou Eva, né? A mulher que me deste, de repente, a mulher a serpente, e assim sempre há alguém para ser colocado como culpado. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela não nos dá esse direito de nós dizermos que alguém é culpado, não. São nossas próprias atitudes. A Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 59 de Isaías: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto em vós para que vós não ouça. Deus não está falando com o ímpio, com aquele que está no mundo, com as nações rebeldes, com as nações idólatras. Nós estamos falando com o povo de Israel, como Deus fala conosco através da sua palavra. E nós estávamos falando com o povo que não conhecia a Ele, que estavam pecando, que estavam se afastando. Não, estava falando com o povo dele, que conhecia os seus preceitos, conhecia a sua lei, conhecia os seus conceitos, conhecia as suas diretrizes. E é o mesmo Deus que tem falado com a sua igreja nesses dias. Se nós ouvimos da parte de muitos que rejeitam, estando já, conhecendo já a verdade, a palavra, começa a rejeitar, retroceder, voltar atrás e sempre culpando alguém. Mas quando alguém culpar alguém, você faça essa pessoa entender que não existe um culpado, porque quem nos chamou foi Cristo. Nós somos chamados, fomos regenerados, fomos comprados, fomos lavados, fomos perdoados através de Cristo por um preço, não por ouro nem por prata, como diz Pedro 1, 18, 19, mas pelo valioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo dias, meus irmãos, infelizmente, em que muitos têm perdido a oportunidade, têm retrocedido por causa da própria fazer menção ao que passa na mídia. Hoje a mídia ela está influenciando demais, revelando coisas, escândalos, revelando coisas que acontecem em estado A, B, C, D, com pastor A, com pastor B, com missionário, com cantor e tantas outras coisas mais. Então, isso tudo tem trazido algo que ao esfriamento, porque as pessoas acabam absorvendo tudo isso.
Há absorção dessas coisas embora essas pessoas que divulgam vão ser culpadas porque estão também impedindo muitas pessoas de se achegarem a Deus, não aproveitam a oportunidade para propagar o Evangelho de uma forma oportuna e acabam trazendo ao conhecimento das pessoas coisas que traz transtorno e acaba abalando a fé de pessoas que já estão debilitados na fé. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nada pode nos afastar, pode nos separar do amor de Deus, porque estamos crucificados com Cristo e Cristo em nós. E a vida que nós vivemos, nós não podemos viver mais para nós ou para a satisfação daquilo que nós vemos, mas vivemos para Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou, nos elegeu, nos ungiu. Capítulo de número 1 da segunda carta de Coríntios, a Bíblia fala que Ele nos chamou, nos santificou, nos ungiu. E no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo número 2, a Bíblia diz que Ele tornou-nos santos, trouxe para a sua presença e nos chamou de santificados. Porque os filhos e filhas de Deus são santos e são santificados também. É o momento, meus irmãos, de nós perseverarmos. Não lançarmos fora a oportunidade que nós recebemos de Deus. Temos que glorificar a Deus pela oportunidade que nós recebemos. E foi uma grande oportunidade. Quando a Bíblia diz que o povo de Israel rejeitou, versículo 11, mas, olha, surgiu uma oportunidade para nós. Todos quantos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu tenho convicção que você crê. Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos, então você crê, eu tenho convicção que você não é mais criatura insignificante, ou apenas então somente criatura, mas você é filho e você é filha de Deus. A própria Bíblia diz que ainda que teu pai, tua mãe, ainda que você esteja desamparada, ainda que a tua mãe, uma mãe possa esquecer de um filho que está no ventre, que é quase impossível, mas Deus, Ele lembra de você. Deus, Ele lembra de nós. Mas estamos condicionados, meus irmãos e minhas irmãs, a perseverarmos nesta oportunidade que nós recebemos de Deus. Lembre-se, você está e eu estou e nós estamos entre aquelas pessoas que Deus revelou o plano, o projeto de salvação e vida eterna. Precisamos algo mais? É claro que não. O fato de sabermos que somos salvos, que vamos viver na eternidade. Você pensa em 10 anos, pensa em 50, pensa em 100 anos, pensa em 1000 anos, vamos pensando, mas agora para e pensa na eternidade. Chega a dar um nó na cabeça da gente, né? O que é eternidade? Algo que nunca vai passar. Para sempre. Lembra que nós, outrora, éramos adolescentes, jovens, fomos ficando adultos, agora já estamos, alguns de nós já estamos na velhice, né? Já o tempo passou, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Mas o que é tudo isso? Ainda que alguém possa dizer que vai viver nesta terra 100 anos, o que é isto? Nada diante do que Deus Ele tem reservado para nós, se nós perseverarmos e não lançarmos fora esta oportunidade que Ele deu para nós. E que oportunidade gloriosa, né, irmãos? E daqui para frente, meus irmãos,
Você é salvo? Ajude aquelas pessoas que não são salvas. Faça o que você está no teu alcance. Eu não tenho Facebook, WhatsApp, devido à minha deficiência visual, não consigo mesmo. Mas eu acompanho muitas vezes que muitas pessoas mandam da minha esposa, me passa. Irmãos, tem pessoas que tudo que vê, que não edifica, que muitas vezes transtorna a fé, destrói a comunhão, tem passado. Tente utilizar o que você tem em tuas mãos hoje para edificação, para ganhar almas. Eu já contei aqui, já quero cumprir por orar para vocês. Eu tenho uma sobrinha no Rio Grande do Sul. Pensa numa menina que tinha a boca suja. Era pior que um sepulcro. Era melhor, depois dos 5, 6 dias, abrir um sepulcro lá, do que ouvir o que ela falava. E a minha esposa devolvia para ela com a palavra de Deus, com hinos. E ela, tudo o que ela mandava era coisa terrível. E a gente, quando foi lá, levei a Bíblia para ela e ela converteu os irmãos. E a minha esposa rebatia ela sempre com hinos e com mensagem. E quando a gente conversava com ela, a gente conversava só das coisas de Deus. E ela converteu tanto meus irmãos, que o esposo dela foi para a igreja. Ela está levando a família para a igreja. E outro meu cunhado converteu, está pregando. A minha irmã está na igreja. Então, é uma forma, meus irmãos, que nós temos de conduzir as pessoas a Cristo. Oportunidade que você tem na mão, o teu celular, a internet, para você evangelizar e ganhar almas para Cristo. Fiquem bem, vamos orar. Eu quero orar pela família de vocês, irmãos. Há muitos combates dentro da família e muitas vezes o inimigo ele luta dentro das famílias mesmo, irmãos. E se nós não tomarmos o devido cuidado, nós vamos não tomarmos o devido cuidado dentro da nossa família, nós acabamos perdendo a bênção de Deus. A gente conversa muito com pessoas que ligam pedindo conselho. Então a gente vê, irmãos, a situação. Então, vamos orar pela família, para que Deus entre dentro da tua casa, da tua família, do teu lar, e para que acima de tudo haja salvação. Nós poderíamos orar mais para a salvação da nossa família, né, irmãos? Nós negligenciamos essa parte. O corre-corre do dia a dia para muitos, o envolvimento. Nós vemos uma época, infelizmente, da insatisfação. Há uma insatisfação do povo hoje, né, irmãos? Eu conversava com o irmão hoje de manhã, ele é católico, é bem de idade, ele falava que, eu estava com a minha netinha, ele falou, como é difícil hoje. Antigamente, os pais, as mães tinham 12, 15, na Rio Grande do Sul tinha uma senhora que ela tinha 24 filhos. E todos com saúde. Por causa do que, irmãos? Alguém diz, não, morar no sítio passou fome. Mentira. Ninguém que morou em sítio passou fome. Me perdoa. Eu já vi pregador que voltar, eu morei no sítio, eu vim no sítio, passei muita fome. Me perdoa, irmãos. No sítio ninguém passa fome. Tem mandioca, tem abóbora, tem. Alguém passa fome? Não existe ninguém naquela época. Hoje sim. Naquela época, dizer que alguém no sítio passou fome é mentira. Que tudo que plantava produzia. Não faltava mandioca, não faltava batata, não faltava porco. Vamos lá? Soberano Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus.
Nós oramos pedindo a tua bênção em favor da família de cada irmã, de cada irmão, do lar, do esposo, que não puderam estar aqui devido ao trabalho, devido aos afazeres, dos filhos, aqueles que têm os filhos tão distantes, em outra cidade, em outro estado, em outro país, que o Senhor tenha misericórdia, alcance, até mesmo, Senhor, aqueles que se encontram desviados, que o Senhor tenha compaixão, misericórdia e alcance, ó Pai. Ó Deus, te louvamos pelos testemunhos que ouvimos nesta tarde, te louvamos pelos louvores, te louvamos pela presença desse povo tão maravilhoso, que se esforçou, olhando não para a dificuldade, mas para o teu Espírito Santo. Senhor, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um, e que a tua bênção, Senhor, estenda sobre o lar e a família do teu povo, em nome do Senhor Jesus.